Hoje faço uma lembrança e uma demonstração àqueles de nós que somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Oro pelo Espírito Santo e o convido a auxiliar-nos enquanto aprendemos juntos. O batismo por imersão para a remissão dos pecados é uma ordenança introdutória do Evangelho de Jesus Cristo e deve ser precedido pela fé no Salvador e pelo arrependimento sincero e completo. O batismo na água deve ser seguido pelo batismo do Espírito para que seja completo. Como o Salvador ensinou a Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Minha mensagem esta tarde centraliza-se no batismo do Espírito e nas bênçãos que advêm da companhia do Espírito Santo. Ao sermos batizados, cada um de nós fez um solene convênio com nosso Pai Celestial. Um convênio é um acordo entre Deus e seus filhos na terra. E é importante que se compreenda que Deus determina as condições de todos os convênios do Evangelho. Nem eu nem vocês determinamos a natureza ou os elementos de um convênio, mas aceitamos e tornamos exigências de um convênio como o Pai Eterno os estabeleceu. A ordenança salvadora do batismo deve ser administrada por quem tenha a autoridade adequada dada por Deus. As condições básicas do convênio que fazemos ao entrar nas águas do batismo são as seguintes. Testificamos que desejamos tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, que sempre nos lembraremos dele e que guardaremos seus mandamentos. As condições básicas do convênio que fazemos, as bênçãos prometidas, honrarmos os convênios e poderemos ter sempre conosco o seu Espírito. Em outras palavras, o batismo na água autoriza-nos a oportunidade de gozar da companhia constante do terceiro membro da Trindade. Seguindo-se ao batismo, cada um de nós recebeu a imposição de mãos por quem tinha autoridade do sacerdócio e foi confirmado membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o Espírito Santo foi-nos conferido. A declaração "recebe o Espírito Santo", dita na confirmação, foi um mandamento de buscarmos o batismo do Espírito. O profeta Joseph Smith ensinou: pode-se batizar até mesmo um saco de areia, como se fosse um homem, se não for feito com vistas à remissão dos pecados e à obtenção do Espírito Santo. O batismo de água é apenas meio batismo e de nada serve sem a outra metade, ou seja, sem o batismo do Espírito Santo. Fomos batizados por imersão na água para a remissão dos pecados. Precisamos também ser batizados pelo Espírito do Senhor e ser imersos nele, e receberemos então a remissão de nossos pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo. Ao nos acostumarmos com o Espírito Santo, aprendemos que a intensidade com que sentimos sua influência não é sempre a mesma. Impressões espirituais fortes e dramáticas não nos são dadas com frequência. Mesmo quando nos esforçamos para ser fiéis e obedientes, existem épocas nas quais a orientação, a segurança e a paz de espírito não são percebidas com facilidade em nossa vida. De fato, o livro de Mórmon descreve lamanitas fiéis que foram batizados com fogo e com o Espírito Santo e não o souberam. A influência do Espírito Santo é descrita nas Escrituras como uma voz mansa e delicada, e uma voz de perfeita suavidade. Assim, o Espírito do Senhor geralmente se comunica conosco de maneira suave, delicada e sutil.
Em nosso estudo individual e nas aulas, repetidamente enfatizamos a importância de reconhecermos a inspiração e os sussurros recebidos do Espírito do Senhor. E tal abordagem é correta e útil. Devemos buscar com diligência o reconhecimento dos sussurros que chegam a nós. Entretanto, um aspecto importante do batismo do Espírito pode, geralmente, ser negligenciado no nosso desenvolvimento espiritual. Devemos também nos esforçar para discernir quando nos afastamos do Espírito do Senhor, e não tenha Ele lugar em nós para guiar-nos pelas veredas da sabedoria, a fim de que sejamos abençoados, favorecidos e preservados. Exatamente porque a bênção prometida é de que possamos ter sempre conosco o Seu Espírito, devemos prestar atenção e aprender com as influências e escolhas que nos separam do Espírito Santo. O padrão é claro. Se algo em que pensamos, algo que vemos, ouvimos ou fazemos, nos afasta do Espírito Santo, devemos parar de pensar, ver, ouvir ou fazer esse algo. Se aquilo que tem o objetivo de nos divertir, por exemplo, nos aliena do Espírito Santo, é porque, com certeza, esse tipo de diversão não nos serve. Uma vez que o Espírito não pode tolerar a vulgaridade, a rudeza ou a falta de recato, então, sem dúvida, tais coisas não são para nós. Se afastamos o Espírito do Senhor quando fazemos o que sabemos ser ruim, então tais coisas não são mesmo para nós. Reconheço que somos homens e mulheres decaídos e que vivemos em um mundo mortal e que não podemos ter a presença do Espírito Santo conosco a cada segundo de cada minuto ou a cada hora de cada dia. Entretanto, o Espírito Santo pode estar em nós muitas vezes, talvez até a maior parte do tempo, e sem dúvida, a presença desse Espírito é mais constante que sua ausência. À medida que permanecemos cada vez mais imersos no Espírito do Senhor, devemos nos esforçar para reconhecer as impressões quando elas vêm e as influências ou eventos que nos afastam do Espírito Santo. Tomar o Santo Espírito como nosso guia é possível e essencial para nosso crescimento e sobrevivência espiritual em um mundo cada vez mais iníquo. Às vezes, nós, santos dos últimos dias, falamos e agimos como se o reconhecimento do Espírito Santo em nossa vida fosse algo raro e excepcional. Devemos nos lembrar, entretanto, que a promessa do convênio é que possamos ter sempre conosco o seu Espírito. Essa bênção celestial aplica-se a cada membro da Igreja que foi batizado, confirmado e instruído a receber o Espírito Santo. Atualmente, o livro de Mórmon é a fonte primordial da qual devemos beber para aprender a convidar a companhia constante do Espírito Santo. A descrição feita no livro de Mórmon sobre a Liahona como guia ou bússola usada por Lehi e sua família em sua jornada pelo deserto foi especificamente incluída no registro para servir de protótipo ou símbolo para os nossos dias. Foi uma lição essencial sobre o que devemos fazer para desfrutar as bênçãos do Espírito Santo. Ao nos aplicarmos para alinhar nossas atitudes e ações à retidão, o Espírito Santo se torna para nós, hoje, o que a Liahona foi para Lehi e sua família naquela época. Os mesmos fatores que faziam a Liahona funcionar para Lehi também convidarão o Espírito Santo à nossa vida. E os mesmos fatores que faziam com que a Liahona não funcionasse antigamente nos afastarão do Espírito Santo hoje.
Quando estudamos e ponderamos sobre os propósitos da Liahona e sobre os princípios que a faziam funcionar, testifico-lhes que receberemos inspiração adequada às nossas circunstâncias e necessidades pessoais ou familiares. Podemos ser e seremos abençoados com a orientação contínua do Espírito Santo. A Liahona foi preparada pelo Senhor e entregue a Leí e sua família quando saíram de Jerusalém e viajavam pelo deserto. Essa bússola, ou orientador, indicava a direção que Leí e sua caravana deveriam seguir, até mesmo o caminho reto para a terra prometida. Os ponteiros da Liahona operavam conforme a fé e a diligência e a atenção que lhes davam os viajantes, e não funcionavam quando os membros da família eram contenciosos, rudes, preguiçosos ou negligentes. A bússola também lhes proporcionava meios pelos quais Leí e sua família podiam obter maior entendimento sobre os caminhos do Senhor. Assim, os propósitos básicos da Liahona eram de prover tanto orientação quanto instrução durante a longa e penosa viagem. Aquele dispositivo era um instrumento físico que servia de indicador externo da condição espiritual interior que apresentavam diante de Deus. Ele funcionava de acordo com os princípios da fé e da diligência. Assim como Leí foi abençoado na antiguidade, cada um de nós recebeu uma bússola espiritual que pode nos orientar e instruir durante nossa jornada mortal. O Espírito Santo foi nos conferido ao sairmos do mundo para entrar na Igreja do Salvador por meio do batismo e da confirmação. Pela autoridade do santo sacerdócio, fomos confirmados membros da Igreja e admoestados a buscar a companhia constante do Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o reconhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ao avançar pelos caminhos da vida, recebemos orientação do Espírito Santo, exatamente como Leí foi orientado pela Liahona. Pois eis que vos digo novamente que, se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. O Espírito Santo opera em nossa vida exatamente como a Liahona funcionava para Leí e sua família, de acordo com nossa fé, diligência e atenção que lhe dermos. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente, então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. O Espírito Santo será teu companheiro constante e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. E o Espírito Santo nos concede hoje os meios segundo os quais podemos receber, por intermédio de coisas pequenas e simples, maior compreensão a respeito dos caminhos do Senhor. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito do Senhor pode nos guiar e nos abençoar com orientação, instrução e proteção espiritual durante nossa jornada mortal. Convidamos o Espírito Santo à nossa vida por meio da significativa oração pessoal e familiar, banqueteando-nos com as palavras de Cristo, da obediência diligente e precisa, da fidelidade e honra aos convênios e por meio da virtude, da humildade e do serviço. Também devemos evitar com firmeza a falta de recato, a rudeza e a grosseria,
o pecado e o mal, que fazem com que nos afastemos do Espírito Santo. Também convidamos a companhia constante do Espírito Santo ao partilharmos dignamente do sacramento no dia do Senhor. E para que mais plenamente te conserve limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Por meio da ordenança do sacramento, renovamos nosso convênio batismal e podemos receber e reter a remissão de nossos pecados. Ademais, somos relembrados semanalmente da promessa de que podemos ter sempre conosco o seu Espírito. Ao nos esforçarmos por nos manter limpos e sem manchas do mundo, tornamo-nos vasos dignos nos quais o Espírito do Senhor pode sempre habitar. Em fevereiro de 1847, o profeta Joseph Smith apareceu a Brigham Young em sonho ou visão. O presidente Young perguntou ao profeta se ele tinha uma mensagem para os irmãos. O profeta Joseph respondeu: diga aos irmãos que sejam humildes e fiéis e que mantenham o Espírito do Senhor consigo, e ele os guiará corretamente. Que tenham cuidado para não negligenciar a voz mansa e delicada. Ela lhes ensinará o que fazer e aonde ir, ela fará o reino dar frutos. De todas as verdades que o profeta Joseph Smith podia ter ensinado a Brigham Young naquela ocasião sagrada, ele enfatizou a importância de obtermos e mantermos o Espírito do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, testifico da viva realidade de Deus, o Pai Eterno, e de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que cada um de nós viva de maneira a podermos ter sempre conosco o seu Espírito e assim nos qualificarmos para as bênçãos da orientação, instrução e proteção que são essenciais nesses últimos dias. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.